Hoje nós vamos fazer uma interrupção na sequência de reflexões que estamos realizando no livro de Efésios. E vamos observar um outro tema extremamente importante. Eu quero compartilhar contigo um texto da Palavra de Deus que se encontra na carta de Tiago. Tiago, capítulo de número 4, versículo 13 a 17. Tiago, capítulo 4, versículo 13 a 17. Antes, porém, de você abrir a sua Bíblia, antes, porém, de nós fazermos a leitura da Palavra de Deus, eu quero orar com você. Vamos orar nesse instante. Feche seus olhos. Vamos conversar com Deus. Pai amado, cheio de graça e de misericórdia, nós te suplicamos, ó Deus, que diante do teu infinito amor, derrame sobre cada um de nós a iluminação do teu Espírito, para que possamos compreender a tua santa, inspirada e inerrante palavra. Que possamos compreender, ó Pai, de modo que consigamos aplicá-la em nossa vida. Que ela realmente faça a diferença nos nossos dias. Que nesta segunda-feira, terça-feira, quarta-feira, saibamos aplicar os princípios do Senhor expostos através da Tua palavra nesse instante. Que nós consigamos, ó Deus, agir de modo que cada vez mais glorifique o Teu nome. É o que nós te suplicamos, em nome de Cristo Jesus. Amém. Eu quero te fazer algumas perguntas para que nós possamos refletir sobre o tema que estaremos tratando na carta de Tiago, capítulo 4. E a primeira pergunta é: como você planeja o seu tempo? Como você planeja o seu tempo? De que maneira você programa os teus dias? Como nós planejamos o nosso tempo? De que maneira planejamos o nosso dia? Aliás, você planeja o seu dia? Você consegue, com um dia de antecedência, projetar, organizar aquilo que é possível no seu dia de amanhã? Você consegue levantar de manhã e ter, então, o seu planejamento das tarefas, sejam elas tarefas domésticas ou tarefas do trabalho? Você consegue fazer esse planejamento? Você já pensou na importância de planejar? A palavra de Deus nos diz que nós precisamos remir o tempo, porque os dias são maus. Remir o tempo significa aproveitar o tempo. Embora muitas pessoas digam que gastam tempo com isso, que gastam tempo com aquilo outro, a palavra de Deus diz que nós não devemos gastar tempo. Devemos remir, aproveitar. Seria equivalente a dizer que nós devemos investir o nosso tempo. E para que isso seja uma realidade na nossa vida, nós precisamos, de fato, organizar, planejar. E a palavra de Deus nos mostra um pouco sobre isso. Vamos ler a palavra de Deus, Tiago capítulo 4, versículo 13 a 17. Diz assim a palavra de Deus: Atendei agora, vós que dizeis, hoje ou amanhã iremos para a cidade tal, e lá passaremos um ano, e negociaremos, e teremos lucro. Vós não sabeis o que sucederá amanhã. Que é a vossa vida? Sois apenas como neblina que aparece por um instante e logo se dissipa. Em vez disso, devíeis dizer: se o Senhor quiser, não só viveremos, como também faremos isto ou aquilo. Agora, entretanto, vos jactais das vossas arrogantes pretensões.
Toda jactância semelhante a essa é maligna. Portanto, aquele que sabe que deve fazer o bem e não o faz, nisso está pecando. Pois bem, Tiago, irmão de Jesus Cristo, ao escrever a carta para os nossos irmãos que, perseguidos, foram dispersos de Jerusalém, e esse é o contexto dos primeiros leitores da carta de Tiago, eles estavam sofrendo perseguição e estavam fugindo da cidade de Jerusalém. Por onde eles iam, eles falavam da palavra de Deus e enfrentavam também adversidades. E nesse contexto, entre uma tarefa a ser desenvolvida, que é falar do Evangelho, dar bom testemunho e enfrentar as adversidades e as perseguições, Tiago apresenta essa maravilhosa reflexão sobre o planejamento, muito propício, extremamente necessário para os nossos irmãos daquela época, como também para você e para mim nos dias de hoje. Planejamento. Dentre os primeiros leitores da carta, temos vários grupos de cristãos. Pessoas simples e também pessoas cultas, letradas. Pessoas humildes e também pessoas abastadas. E nesse momento, vamos observar Tiago falando abertamente sobre a maneira de planejamento adequado para a vida. De fato, os negociantes são o público principal a que Tiago se dirige, no capítulo 4, versículo 13 a 17. Eles tinham a característica de serem planejadores determinados e altamente seguros nos seus planejamentos. Eles decidiam onde ir, quanto tempo iriam ficar nessa cidade ou naquela negociando. Eles possuíam absoluta certeza do que lhe dariam lucro na maneira como eles negociassem. Capítulo 4, versículo 13, a palavra de Deus diz assim, Tiago 4, 13. Atendei agora vós que dizeis, hoje e amanhã iremos para a cidade tal, e lá passaremos um ano e negociaremos e teremos lucro. Havia uma certeza nestes negociantes, firmado no planejamento que faziam, de que realmente obteriam o lucro que estavam buscando em suas operações. Tiago não irá de modo algum na sua carta, nem na passagem que estamos lendo e refletindo nesse momento, Tiago não irá de modo algum criticar o desejo de se ter lucro. O que Tiago está de fato preocupado é com o planejamento que leva em consideração exclusivamente a capacidade humana de planejar, colocando assim Deus de lado. É a situação de confiar exclusivamente nas coisas deste mundo que Tiago está falando a respeito nesta passagem. Por isso ele nos apresenta então aquilo que eu quero chamar nesse instante de os pilares do planejamento saudável. Basicamente, os 4 pilares do planejamento saudável. E o primeiro pilar que nós queremos destacar nesse instante é: considere a fragilidade dos planejamentos humanos. Capítulo 4, versículo 14 de Tiago. Diz assim a palavra de Deus: Vós não sabeis o que sucederá amanhã. Que é a vossa vida? Sois apenas como neblina, que aparece por instante e logo se dissipa.
O que Tiago está afirmando é que ainda que tenha uma perspectiva, ainda que se tenha uma perspectiva, o homem não conhece o seu futuro. Ainda que ele possa ter uma percepção do que vai acontecer, mas o homem não sabe de fato o que vai se realizar no dia de amanhã. Fatores externos, enfermidades e até a própria morte tornam o planejamento instável. A pessoa pode projetar uma série de situações, mas existem outras tantas situações que fogem ao controle do homem. O conhecimento humano é extremamente limitado. Não sabemos o que acontecerá amanhã exatamente. Muito menos daqui a um ano. É sim possível planejar. Mas a confiança em que se coloca no planejamento puramente humano é extremamente perigoso. Pois a vida é extremamente passageira. Deus, no Antigo Testamento, ele fala da brevidade da existência humana, afirmando da seguinte maneira: a minha vida é um sopro. Jó, capítulo 7, versículo 7. Mais adiante, ele mesmo completa dizendo: deixa-me, pois, porque os meus dias são um sopro. Jó, capítulo 7, verso 16. Davi, no Salmo 39, também nos lembra da fragilidade humana e a brevidade da existência. Salmo 39, versículos 5 e 6, a palavra de Deus diz da seguinte maneira: deste aos meus dias o comprimento de alguns palmos. A tua presença, o prazo da minha vida é nada. Na verdade, todo homem, por mais firme que esteja, é pura vaidade. Com efeito, passa o homem como uma sombra. Em vão se inquieta, amontoa tesouros e não sabe quem os levará. Os planos que o homem faz são falíveis. Essa é uma realidade bíblica e vivenciada na experiência humana. O homem não tem como garantir os próprios resultados. É impossível o homem ser a própria garantia daquilo que planeja. Em nosso planejamento, devemos lembrar que não temos o controle de todas as variantes das quais compõem a nossa vida. No planejamento, nós devemos deixar sempre um espaço para ajustes. Devemos ser flexíveis no planejamento. Veja que Tiago, ele não está indo contra o planejamento, mas ele está alinhando o planejamento, para que seja um planejamento que glorifique a Deus. É o que nós vamos ver na sequência da reflexão de Tiago. Planejamento que glorifique a Deus. Tiago está dizendo até agora que o planejamento não pode levar em consideração unicamente o conhecimento humano, porque somos falíveis. Não conhecemos o que não sabemos o que vai acontecer depois da curva na estrada da nossa vida. Não sabemos o que acontecerá daqui a uma hora. Segundo o pilar do planejamento saudável, que Tiago está nos apresentando, é considere a vontade do Senhor. Considere a vontade do Senhor. Capítulo 4 de Tiago, versículo número 15. A palavra de Deus diz da seguinte maneira: em vez disso, devias dizer, se o Senhor quiser, não só viveremos, como também faremos
isto ou aquilo. O que Tiago está ensinando aqui não é que devemos planejar e então, no final do nosso planejamento, falarmos, se Deus quiser, vai dar certo. Não é esse tipo de planejamento que toma todos os apontamentos, um planejamento que faz todos os alinhamentos e depois que termina tudo, aí diz, ó, se Deus quiser vai dar certo. Não é isso que Tiago está falando para fazermos. Não é usar o nome de Deus como se fosse uma varinha mágica. Se Deus quiser, mas na hora do planejamento, planejei sozinho. Não é isso. Considere a vontade de Deus nos teus planejamentos. Amanhã eu tenho que realizar determinada tarefa, imagine você. Então eu vou planejar como realizar essa tarefa, mas para planejar eu vou primeiro consultar o que a palavra de Deus me apresenta a respeito dos princípios para realizar a tarefa que eu tenho que fazer. Amanhã eu tenho que negociar algo, amanhã eu tenho que atender uma pessoa, amanhã eu tenho que realizar uma tarefa. Quais são os princípios que a palavra de Deus tem me ensinado durante a minha caminhada de fé e que eu devo usar e que eu preciso usar para então formular o planejamento do meu dia de amanhã? É isso que Tiago está tratando. O desejo do homem precisa ser o de realizar aquilo que Deus deseja que você realize. Esta era a compreensão de Paulo também. Observe o que Paulo diz. Quando nós encontramos em Atos, capítulo 18, versículo 21, Paulo falando a respeito dos de Éfeso. Ele diz, Atos 18, 21, mas, despedindo-se, disse, se Deus quiser, voltarei para vós outros. E, embarcando, partiu de Éfeso. Paulo tinha compreensão que só voltaria se fosse a vontade de Deus, colocando Deus no seu planejamento, Deus em primeiro lugar, sempre. Aos romanos convertidos, Paulo escreve na carta de Romanos, capítulo 1, versículo 10, em todas as minhas orações, suplicando que, em algum tempo, pela vontade de Deus, se me ofereça boa ocasião de visitar-vos. Se Deus desejasse e aprover ao Senhor, então eu irei. É isso que Paulo está dizendo. Aos de Corinto, em 1 Coríntios, capítulo 4, versículo 19, a palavra de Deus nos diz, mas em breve irei visitar-vos, se o Senhor quiser. E então conhecerei não a palavra, mas o poder dos ensoberbecidos. Paulo, mais uma vez, está dizendo, está colocando a situação que ele iria visitar novamente os coríntios se Deus lhe permitisse que fosse visitar. Muito mais do que verbalizar uma frase de impacto, Paulo realmente considerava a vontade de Deus em todo o seu planejamento. E aplicava os princípios de Deus nos seus planejamentos. Qual é a vontade de Deus para a tua vida? Qual é a vontade de Deus para o teu planejamento de amanhã? O que tu tens para fazer amanhã? O que tu tens para fazer na semana? E agora você pensa, como Deus quer que você faça? Qual é a vontade de Deus nas tarefas que você tem que realizar durante a semana? Qual é a vontade de Deus no contato que você tem que ter com as pessoas durante essa semana? Aquelas que você precisa conversar, o que é que Deus deseja que você faça, que você converse? Como Deus quer que você converse?
Deus te colocou num lugar dentro do reino dele, que compreende tudo que está criado. O universo é do Senhor, é o reino do Senhor. E o Senhor te colocou num lugar bem específico. Você não mora onde mora por acaso. Você não nasceu na família que nasceu por acaso. A palavra de Deus nos apresenta um princípio, que Deus é soberano e Ele colocou cada um num lugar específico do seu reino. Para que você que conhece o Senhor, ou você que está se entregando a Deus, que você desenvolva o projeto que Deus tem para a sua vida. Só que esse projeto precisa, obrigatoriamente, levar em consideração a vontade daquele que te colocou aonde você está, a vontade daquele que te criou, que tem preservado a tua vida, que tem cuidado de você, que tem salvado você muitas vezes de perigos que nem você percebeu ainda. Qual a vontade de Deus para o teu amanhã? Se você estiver planejando começar o trabalho amanhã, ou planejando uma conversa muito importante, ou simplesmente planejando a sua semana, leve em consideração isso. A fragilidade humana e a vontade do Senhor. Terceiro pilar do planejamento saudável que Tiago nos apresenta. Capítulo 4, versículo 16, acompanhe comigo a leitura da palavra de Deus, que diz: Agora, entretanto, vos jactais das vossas arrogantes pretensões. Toda jactância semelhante a essa é maligna. Terceiro pilar do planejamento saudável, portanto, é: não se orgulhe dos projetos puramente humanos. Não se orgulhe do projeto puramente humano. Nesse instante, o que está em destaque é a ênfase do ego. Tiago está não somente apresentando o erro das pessoas confiarem nos projetos sem o aval de Deus, como também o fato de elas se orgulharem de traçar seus projetos sem consultarem a Deus. Este orgulho na capacidade de realizar um projeto em que Deus não precisa, ou em projetos que você acha que Deus não precisa ser consultado, é tão reprovável quanto o desejo de tomar o lugar de Deus. É interessante, tem uma ilustração que eu gosto muito, que diz, que apresenta a seguinte situação. Quando você compra, e alguns já me ouviram falando essa ilustração, quando você compra um eletrodoméstico, quando você compra um aparelho qualquer numa loja, você vai lá, você paga pelo aparelho, você traz para casa aquela caixa bonita, né? Às vezes embrulhada com papel de presente, numa sacola grande. Você traz, chega em casa, tira aquele aparelho da caixa, um aparelho eletrônico, e aí vem aquele livretinho chamado manual. E o que é que você faz quando você tem um aparelho que você tanto quer, tanto deseja e conseguiu comprar, e você tem do lado dele um manual, e você tem na sua frente uma tomada? O que é que você vai fazer? Obviamente que você vai pegar o manual e sentado você vai ler o manual para aprender como é que funciona aquele equipamento, correto? Bom, se você riu nesse instante é porque provavelmente não é essa a atitude que nós tomaríamos. Muitas e muitas pessoas, ao invés de olhar o manual, colocam o aparelho na tomada e vai apertando os botões. Alguns já se conhecem o funcionamento, outros vão se descobrindo à medida que vai trabalhando com aquele equipamento, à medida que vai mexendo naquele equipamento. E se alguma coisa der errado, o que acontece?
Aí se vai para o manual. Aí você abre o manual e vê, por que deu errado? Porque eu apertei no botão que não era para apertar, era para apertar naquele outro. Algumas pessoas fazem isso com a vida. Planejam a vida sem consultar o manual do Criador. Vivem a vida sem considerar as instruções de quem criou. E então planejam a sua segunda-feira, a sua semana, projetam as suas negociações, as suas conversas com pessoas, sem levar em consideração os princípios de como funciona a vida e que estão expostas na Escritura. A palavra de Deus tem os princípios para que a vida funcione corretamente. E você possa fazer um planejamento saudável. E que glorifique a Deus. E que traga resultados. Muitas pessoas, ao fazer o seu planejamento, desconsideram Deus. Liga o aparelho direto na tomada e vai mexendo nos botões. E aí, se dá errado, recorre para o manual. Mas essa não é a vontade de Deus. A vontade de Deus é que você e eu tenhamos comunhão intensa com o Senhor. E então saibamos como projetar a nossa vida, como planejar os nossos dias, de modo que glorifique primeiro a Deus, cumprindo a vontade do Senhor. E, consequentemente, seremos abençoados. Eu costumo dizer que se você quer fugir da frustração, planeje com o Senhor. Porque a vontade de Deus sempre acontece. Aquilo que Deus quer sempre acontece. O erro de Adão e Eva, nós temos a consequência até o dia de hoje. Desejaram assumir o controle da própria vida, colocando Deus de lado. Trouxeram problemas para si e para toda a família. Não devemos nos orgulhar quando agimos decidindo por nós mesmos. Devemos, de fato, nos arrependermos. Nesse instante se faz necessário lembrar e entender o que diz Salomão no livro de Salmos. Salmo de número 127, 1 e 2, a palavra de Deus diz: se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que a edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Inútil vos será levantar de madrugada, repousar tarde, comer o pão que penosamente granjeaste, aos seus amados ele o dá enquanto dormem. Observe a ironia da passagem de Salmos. Ainda que o homem se esforce extremamente ao máximo para realizar as tarefas, sem o auxílio de Deus, a tarefa é nula. É em vão. Os projetos não serão bem-sucedidos. Se esforçar em cumprir as diretrizes de Deus é mais útil do que se esforçar para assumir o lugar de Deus. Não devemos planejar desconsiderando Deus. Isso seria tomar o lugar de Deus. Devemos considerar Deus nos nossos planejamentos. Quarto e último pilar do planejamento saudável. Não faça o errado sabendo o que é o certo. Não faça o errado sabendo o que é o certo. Observe a palavra de Deus, versículo 17. Tiago 4,17. Portanto, aquele que sabe que deve fazer o bem e não faz, nisso está pecando. Tiago, nesse último versículo do nosso parágrafo, está fazendo uso de uma estrutura de pensamento que parece um tanto abrupta em relação ao que ele tem desenvolvido nos versos anteriores. Aliás, em todo esse parágrafo de 13 a 17. No entanto, como expressão de compreensão, de ligar o que ele já vem falando,
O versículo 17 inicia com a palavra portanto. Então, assim, ele apresenta uma ligação do verso 17 com os versos que antecedem. A síntese, o resumo, a suma de Tiago é: agora que você sabe o que é correto fazer no planejamento, se não fizer, está agindo contra Deus. Agora que você sabe como deve planejar, levando em consideração a fragilidade humana, a limitação do conhecimento humano, não desconsiderando Deus, ou seja, considerando o Senhor. Agora que você percebe que não deve ter orgulho do planejamento que coloca Deus de lado, se você agir diferente do que está sendo instruído, você está agindo contra Deus. O modelo está em Cristo. Considerou a fragilidade dos planejamentos humanos. A palavra de Deus diz em João, capítulo 2, verso 25, a respeito de Cristo e o conhecimento de Cristo. E não precisava de que alguém lhe desse testemunho a respeito do homem, porque ele mesmo sabia o que era a natureza humana. Considerou a vontade do Senhor. Jesus considerou a vontade do Pai. Em João 4,34, encontramos: disse-lhe Jesus: a minha comida consiste em fazer a vontade daquele que me enviou a realizar a sua obra. Em Mateus 16, 22 a 23, nós percebemos que não devemos também nos orgulhar dos projetos puramente humanos. A palavra de Deus diz: e Pedro, chamando-o à parte, começou a reprová-lo, dizendo: tem compaixão de ti, Senhor, isso de modo algum te acontecerá. Mas Jesus, voltando-se, disse a Pedro: arreda, Satanás, tu és para mim pedra de tropeço, porque não cogita das coisas de Deus, e sim das dos homens. E por último, nós percebemos que não devemos fazer errado sabendo que é certo. Mateus 27, 50 também nos apresenta da seguinte maneira: e Jesus, clamando outra vez com grande voz, entregou o seu espírito. Ele não fugiu da cruz. Sabia o que era correto fazer e fez. Amou você, a mim, amou-nos até o fim. E foi levado à morte de cruz. Não planeje a tua vida desconsiderando Deus. Pegue a sua Bíblia, leia, veja os princípios, entenda os princípios, aplique os princípios na tua vida. E aí então, projete a sua semana. Que Deus te abençoe em nome de Cristo. Vamos orar nesse instante? Feche seus olhos. Pai amado, nós te agradecemos, Senhor, porque se preocupa conosco. A tua palavra, Senhor, é maravilhosa e nos traz compreensão até mesmo do modo como devemos planejar a nossa vida, os nossos dias, a nossa semana. Nós te agradecemos em nome de Cristo, Pai. E nós te suplicamos que nos faça compreender sempre, cada vez mais, a tua santa, inspirada e inerrante palavra. Em nome de Cristo Jesus. E agora, povo amado do Senhor, que o amor imensurável de Deus, a consolação que há na morte de Cristo em favor da igreja, e o poder do Espírito para sermos testemunhas de Deus em todo lugar, esteja sobre a tua vida, agora e para todo sempre. Amém.
tantas coisas, são tantos planos para pouco tempo. Em meio a tudo que exige tempo, eu já não tenho tempo pra falar com Deus. Eu me disponho para o trabalho e sem notar eu perco o horário. Só resta tempo pra fechar a porta pra tudo que na realidade importa. Não tenho tempo para descansar, rever amigos e conversar. Já não consigo me assentar à mesa e alimentar o que a alma almeja. E quando eu quero viver o tempo, tal fumaça some num momento. E antes que tudo perdido esteja, e antes que tarde demais eu perceba que ganhei o mundo.